Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais um dia de live do IDOT oficial. Sejam muito bem-vindos para mais esse encontro que estamos desenvolvendo aqui nesse período de quarentena. Bom, eu sou Fábio Damião, coordenador do IDOT Rio de Janeiro, e sou mediador dessa live. Nesse tempo de quarentena, o IDOT está sempre perto de você, promovendo esses encontros online, que espero esteja sendo de grande valia para todos vocês. Já queria começar com essa pergunta para todos que estão aqui. Quem assistiu todas as lives até agora? Manda um eu aí. Quem assistiu todas as lives e se vocês estão gostando, obviamente. Não esqueçam de, ao final da live, nós vamos, em algum momento que você quiser, tira o print da tela, para que no final da live vocês tenham a possibilidade de postar isso nos seus stories, marcando o IDOT oficial, marcando a sua unidade do IDOT e botando a hashtag IDOT perto de você. Tá ok? E bacana, tô vendo aqui muita gente aqui falando que tá gostando, que tá amando, que muito bacana, legal. Eu queria que vocês agora colocassem aqui rapidamente de qual cidade vocês estão falando. Isso é muito importante. Quem for aluno do IDOT, bota aí qual é a unidade que você faz parte. Certo? Bom, a gente está passando por esse período, né? Muita gente utilizando a internet ao mesmo tempo, pode dar uma instabilidade relacionado aqui a nossa live. E caso aconteça alguma coisa, a gente vai avisar vocês sobre os procedimentos, tá ok? Então vamos lá. Na live passada nós tivemos a presença da professora Norma, que ela falou sobre ginecologia e obstetrícia, e hoje nós teremos a presença do professor CI Vitor Sabadotto, que ele vai falar sobre osteopatia pediátrica. Eu vou convidar aqui o professor Vitor para entrar aqui na live com a gente. Enquanto isso, vocês apertem aí o aviãozinho, isso é de praxe, chama as pessoas que se interessam pela osteopatia, seus amigos fisioterapeutas, colegas de turma, vai chamando as pessoas e aperta bastante o coraçãozinho aí do lado para que a live tenha mais relevância e comunique cada vez mais pessoas parecidas com a gente, que têm os mesmos interesses que a gente. Estou aqui aguardando o professor Vitor. Um momento, por favor. São tantas pessoas que na hora de chamar já... Aguardando aí a entrada do professor Vitor. Professor Vitor Sabadotto. Tudo bem, Seja Fábio? muito bem-vindo. Tudo bem. Tá Seja me muito ouvindo? bem-vindo. Estou te ouvindo. Ótimo. Professor, antes de mais nada, eu queria já agradecer, né, a disponibilidade do tempo para trazer um assunto tão rico para a gente, que as pessoas vêm pedindo muito já, como foi como foram os temas passados, a gente sempre dá atenção àqueles temas que as pessoas vão solicitando, e osteopatia pediátrica não foi diferente. A gente recebe muita mensagem inbox, no direct, para que alguns temas sejam feitos, então esse não foi diferente. Então, queria agradecer a sua disponibilidade, doar um pouco do seu tempo para que você pudesse passar o seu conhecimento aqui para a gente. Muito obrigado, professor. Bom, Fábio, eu que agradeço, né? Agradeço o IDOT, essa oportunidade. Tantas pessoas tão boas poder falar sobre o assunto, eu estou aqui, né?
Então, obrigado. Vamos bater um papo aí, tentar trocar uma ideia, falar alguma coisa sobre, que eu acho que vai ser bem interessante. Eu não estou ouvindo, Fábio. Tá me ouvindo agora? Agora eu estou. Beleza. Pessoal, vamos lá. Aperta o aviãozinho aí, convida os seus amigos, aperta o coraçãozinho e vamos tocar o barco aqui. Professor, a gente vai falar sobre osteopatia pediátrica, tem muita coisa que a gente precisa falar, né, sobre isso, é um assunto muito vasto, só que eu não posso deixar esse encontro começar sem saber como é que foi seu início na osteopatia pediátrica, o que te levou a segmentar dessa maneira a sua atuação profissional? Então, Fábio, bem legal você perguntar isso. Eu comecei o IDOT em 2007 e eu tive uma oportunidade muito grande de ter aulas com a professora Norma. E quando eu comecei, eu pensava muito em trabalhar com a parte esportiva, parte estrutural, mecânica. E a professora Norma veio em uma das aulas e começou a falar que trabalhava com pediatria, que trabalhava com obstetrícia. E aí eu me interessei. E em 2008 ela voltou, tive outra aula, ela repetiu, e aí eu fui fazer um curso de crânio, e a partir desse curso de crânio eu comecei a aprofundar cada vez mais. O primeiro curso mais aprofundado meu foi em 2011, onde eu fui para Barcelona fazer um curso de neonatologia, e aí foi paixão à primeira vista, porque uma das coisas interessantes para quem atende pediatria e sabe disso, é que quando você está trabalhando e atendendo, a criança ela olha para dentro do seu olho, ela te olha por dentro e ela te avalia junto, para ver se você está bem ou não o suficiente para poder atender ela. Então, me encantei, sou apaixonado pelo que eu faço. Tenho um sócio, que é o Adalberto, que trabalha comigo, também estuda demais, aprende. Fábio, opa, voltou? Tá dando para ouvir, Fábio? Tá dando para ouvir agora? Vamos ver se voltou, porque estava travado. O pessoal está falando que travou, está travando. Vamos esperar. Ainda está travado? O meu também está travado ou não? Aí tá travando muito. Aí voltou, o Conrado já falou que voltou. Voltou, né? Beleza. Ótimo. Vamos lá então. Você chegou a ouvir minha pergunta, professor? Ouvi, acho que o pessoal escutou a resposta. Não, não, a segunda aqui já. Não, a segunda não, Fábio. Tá, beleza. Então vamos lá. O pessoal aqui
Peraí, continua dizendo aqui que não dá para me ouvir. Você está me ouvindo, Vitor? Eu estou te ouvindo. Então eu não entendo por que as pessoas não estão me ouvindo. Vamos lá. A gente sabe que um atendimento pediátrico, né, atendimento de crianças, não é a mesma coisa que você atende, não é um adulto em miniatura. Exato. Né? Então, tem muita coisa que envolve um atendimento pediátrico. Eu queria que você me falasse para a gente um pouco, quais são as dificuldades do atendimento e as estratégias para tratar uma criança, né, para fazer um atendimento em osteopatia pediátrica. Então, Fábio, eu acho isso uma das coisas mais importantes, porque não adianta nada você saber uma boa técnica se você não consegue abordar a criança. E muitos dos problemas, eles estão onde a criança está numa luta ou fuga, vamos dizer assim. Então, eu sempre falo assim, para resumir, né? O cérebro tem 3 níveis, tá? Um nível mais intelectual, que seria o neocórtex, que é o julgamento, um do meio, que seria o sistema límbico, que são as lembranças, as memórias, e o tronco cerebral, que seria o cérebro mais antigo, que é a luta ou fuga. Dentro disso, como a criança ela nasce sem esse bom desenvolvimento a nível do sistema nervoso central, é muito fácil que ela fique no cérebro reptiliano, no cérebro de luta ou fuga. Então você vê aquelas crianças com os olhos abertos, você vê aquela criança que assusta muito fácil, que chora muito fácil, e isso gera uma desorganização em todo o sistema. Então a criança vai ter, é mais fácil ela ter um refluxo, mais fácil ela ter uma cólica, mais fácil ela ter tensões, tá? E aí assim vai. Então, existem algumas estratégias, eu falei isso num congresso do IDOT, falei sobre o sistema reticular de alarme, não vou entrar muito, mas existem algumas estratégias bem interessantes que quando nós entendemos a criança, fica mais fácil para a gente abordar. Então, vai tirando essas travas e inibindo que ela fique em luta ou fuga, porque ela está num ambiente novo, quando ela vai no seu consultório, é novo para ela, é novo para os pais, então gera uma certa ansiedade, independente da idade. Então, existem vários sistemas que a gente pode diminuir para poder abordar essa criança. Então, por exemplo, na parte visual. Normalmente, a primeira vez que eu vou atender uma criança, dependendo da idade, eu não atendo de jaleco. Por quê? Porque, às vezes, essa conotação do jaleco, a criança ela pode ter uma conotação de injeção, de tomar remédio, ou alguma coisa desse sentido. Então, pode gerar um medo. No meu consultório, eu tenho o que eu chamo de totem, que é sempre um ursinho, um brinquedo, porque a criança, a partir do momento que ela entra no seu consultório, ela vê que ali está tudo bem, que tem um brinquedo para ela. Quando eu vou conversar com ela, eu sempre abaixo, dependendo da idade, óbvio, para eu não conversar de uma maneira olhando de cima para baixo, isso inibe também a criança. Então, isso seria o sistema visual, mas a gente poderia dar vários exemplos. A sucção é extremamente importante, porque a criança, um dos confortos que ela tem, e ela relaxa muito, é quando ela está sugando, quando ela está mamando. Então, muitas vezes, dependendo do estresse da criança, eu posso atender no seio da mãe, enquanto ela está mamando. Ou eu posso colocar o dedo na boca enquanto ela está deglutindo, né? Enquanto ela está mamando, chupando o dedo. Outra coisa interessante é o cheiro. O sistema olfatório ele é relacionado diretamente ao sistema límbico, então isso acalma. Se ele tem, eu peço para os pais levarem aquelas naninhas, aquelas toalhinhas, os brinquedos que já tem o cheiro da casa, já tem o cheiro dela, já tem o cheiro da mãe, né? Isso também acalma a criança. O próprio colo da mãe acalma a criança, o tato. Uma outra coisa importante, Fábio, em relacionando às dificuldades nossa como terapeuta, não ser invasivo. Porque muitas das vezes nós temos uma necessidade tão grande de ter que colocar a mão que isso gera uma ansiedade para a gente.
e essa nossa ansiedade vai também atrapalhar no nosso atendimento. Então, não ter pressa de colocar a mão para atender, respeitar a criança, né? E outra, talvez o principal, hoje eu falo que não é osteopatia pediátrica, é uma osteopatia sistêmica, vamos dizer assim, porque a gente não tem um olhar só para a criança, né? O olhar ao todo é um olhar total, um olhar do ambiente, olhar para os pais. Então, conversar com os pais, dar a segurança necessária que eles precisam, mostrar para eles o papel de um pai, de um homem, o papel de uma mamãe, o papel da criança, e saber que muito do que eles sentem, de alguma forma, isso pode interferir. Já tem vários estudos que comprovam isso, né? Que o estresse dos pais, e é muito fácil que eles estejam estressados, isso interfere muito no estado da criança. E muito das sensações que nós temos, por exemplo, a criança ela não tem o neocórtex desenvolvido, então ela não julga, né? Então, por exemplo, eu coloco, o meu bebê tem 1 mês, eu coloco ele para dormir na minha cama, porque imagina ele ficando sozinho lá no quarto, isso é do pai e da mãe, não tem problema colocar perto, mas saber que essa sensação é deles, né? Então, quando a gente consegue olhar para esse sistema inteiro, já é meio caminho andado com o tratamento. Se a gente conseguir diminuir esse sistema, a probabilidade de melhorar é muito, muito, muito grande. Tem uma frase que fala assim, um sistema estressado não se fortalece. Então, uma criança que está estressada, ela não evolui. Então, a gente tem que... Uma das primeiras coisas é equilibrar isso. Realmente equilibrar isso. Tá? Então, são vários exemplos, né? Esses são alguns. Perfeito. Perfeito. E dentro dessa linha de raciocínio, a gente sabe que tem, ainda mais recém-nascido, né, principalmente, pode apresentar várias condições clínicas, não vou dizer que são normais, né, mas são comuns, né, e que são mais evidentes, né, em crianças, né, bebês e tudo. E os refluxos e cólicas, eles são muito presentes, né, nessa faixa etária. Como que você faz, como é que você aborda isso, como é que é feito todo esse processo para essas crianças e as orientações que você dá para a mãe, para o pai que estão ali envolvidos no tratamento? Tá. Primeiro, o que eu tinha terminado de falar em relação ao sistema, né, olhar isso, ver se o sistema está estressado. Talvez essa é uma das principais. Dentro da osteopatia clássica, a gente relaciona muito o refluxo com o vago, com uma alteração vagal. Então, uma relação entre o occipital e o temporal. Porém, eu acredito muito que toda a nossa avaliação ela tem que partir de baixo para cima, vamos dizer assim. É mais importante a gente trabalhar as nossas aferências, tudo aquilo que o meu corpo recebe de informação e leva para o sistema nervoso central, do que ir lá e trabalhar só o crânio. Lembrando que o crânio é sempre adaptável a outras tensões quando não é algo traumático. Então, uma das principais coisas é avaliar a pressão entre a pelve, abdômen e tórax. Quando a gente equilibra isso, primeiro que nós vamos estar equilibrando o sistema, tirar a pressão do abdômen. Essa pressão, se ela for maior, facilita o refluxo, maior sobre o estômago. Então a gente vai conseguir equilibrar essas pressões para depois ir fazer um trabalho no sistema vagal. Aí depois a gente vai, trabalha o crânio. Então essa é uma das principais coisas. Tá? Algumas coisas importantes que eu vejo no consultório, quando eu converso com os pais, prestar muita atenção, porque essas crianças, às vezes o refluxo ele não pode ser presente, ele é oculto, vamos dizer assim. E a criança ela tem um refluxo oculto, ela vai ter sintomas de refluxo, mas ela não regurgita, tá? Esses são os casos que até preocupa
porque os pais não veem. E aí a criança, ela tá rouca. Tá? Já cheguei a atender uma criança que vai chorar com um mês, não sai a voz de tão rouca que ela está. Essa criança, ela pode gerar otites pela relação da tuba auditiva, ela pode ter alterações respiratórias, como pneumonia. Bom, todas essas relações também interferem. É uma criança que, normalmente, se ela tem muita dor, ela vai entrar num estado de extensão, quando ela estiver mamando, então ela vai mamar, vai entrar em extensão, ela vai rejeitar o peito, porém o peito gera segurança, o mamar. Então ela vai querer voltar a mamar. Então aquela criança que fica brigando entre mamar e não mamar. Né? Eu tenho até uma história interessante, que quando eu comecei, Fábio, atender criança, em 2009, 2010, eu cheguei para um pediatra e falei, ó, tô atendendo refluxo, manda os pacientes para mim que o resultado é fantástico. O primeiro paciente que ele mandou foi um bebê de 15 dias que regurgitava 20 vezes por dia. Tipo, estava desnutrido, mal, e o médico pediu para tirar ainda os medicamentos, para fazer só o tratamento osteopático. E foi bem interessante, óbvio que se não melhorasse, voltava no médico e ia voltar com os medicamentos, mas a criança teve resultados incríveis. Dali eu fiz um trabalho, apresentei em Sorocaba com 20 crianças com refluxo, então foi bem legal. Em relação à cólica, que você me perguntou, a cólica, ela normalmente, tá? Ela começa depois de 15 dias, óbvio que não é uma regra. Ela vai ter um pico com 2 meses, e é aquela criança que normalmente tem um horário também específico, final da tarde, sempre chora, sempre o mesmo horário. E aquela criança que se movimenta muito, mexe muito as pernas, alivia quando faz um punzinho, né? O tratamento ele segue a mesma ideia, lembrando que também existe uma relação direta, nível autonômico, com o vago e com a região sacral. Então é importantíssimo liberar a pelve, importantíssimo liberar o tórax, e importantíssimo, por último, ir para o crânio. Tá? É mais ou menos nisso que a gente vai fazer em relação a essas patologias. Perfeito, Vitor. Bem claro, né, sobre a abordagem, né, refluxo e cólica. E tem uma outra condição, né, como eu acompanho muito de perto, assim, só de acompanhar mesmo, né, eu não atendo criança, mas eu acompanho o trabalho da Camila. Fantástico. E vejo muito trabalho sendo desenvolvido e muita coisa bacana sobre o torcicolo congênito. Né? Queria que você me falasse um pouquinho também sobre isso. Tá. Chega no consultório com uma certa frequência, Fábio, e lembrando de todos os outros sistemas, tudo que eu acabei de falar, mas sempre uma tensão no esternocleido, né? Eles colocam na literatura como uma contratura no músculo do esternocleido. E se a gente volta e olha para a escola e olha para os sistemas, a gente vai entender muito bem onde a gente precisa trabalhar. Porque essa contratura, ela pode vir por uma alteração vascular, arteriovenosa, pode vir por uma alteração neural, e normalmente vem por uma alteração neural, porque quem faz a inervação é ali o nervo acessório. Então é importantíssimo olharmos a relação do forame jugular. E uma das coisas importantes também, outra coisa poderia ser o próprio posicionamento, e a criança, normalmente, por exemplo, se ela está transversal, ela tem a tendência de ficar com a cabeça inclinada já dentro da barriga da mãe, durante a gestação. É uma criança que vai ter muita dificuldade de mamar em um dos lados do peito. É aquela mãe que fala assim, Fábio, a minha filha, eu coloco ela com a cabeça desse lado, no meu seio esquerdo, e eu preciso colocar ela na mesma posição do meu seio direito.
porque ela não consegue, como ela está com a cabeça inclinada e rodada, ela não consegue mamar muito bem um dos peitos. Então, essa é uma característica bem interessante. É aquela criança que às vezes não é diagnosticada com torcicolo congênito, e às vezes não é torcicolo congênito, e você chega e olha no carrinho, ela mantém um posicionamento inclinado e rodado. No berço, ou no carrinho, ou no colo, ela mantém isso por muito tempo. Isso pode prejudicar também, gerar aquela plagiocefalia, que vem muito associado. Porque se a criança ela fica com a cabeça inclinada e rodada, ela vai manter um apoio unilateral de um dos lados do hospital. Um dos principais tratamentos para plágio, que é não sinostótica, que não tem a fusão óssea, né? É você olhar realmente a tensão muscular e liberar a cervical. Normalmente, nós temos muita tensão bem entre o occipital, C1 e C2. Então, se o occipital está alterado, ele não vai ter uma boa junção com C1. E normalmente ele vai estar inclinado. A gente precisa corrigir bem essa região. Corrigir, liberar muito bem a musculatura, olhar para a parte vascular, liberar todo o tórax, isso é extremamente importante. Liberar bem o tórax, o quadril e todo o tubo dural. Todo o tubo dural. Tá? Acho que é isso, Fábio. É óbvio que vou esquecendo das coisas aqui, não tem que falar muita coisa, mas acho que está dando para acompanhar e entender. Também não sei se eu estou falando muito rápido. Como é que tá, pessoal? Não, tá tudo Tá certo, dando para cara. ouvir? Tá tudo certo. E eu já queria até aproveitar e perguntar aí para o pessoal. Já estão chegando várias perguntas, Vitor, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E já falar para as pessoas, né, que estão nos assistindo que continuem mandando suas perguntas, tem alguma dúvida, tá gostando, aperta o coraçãozinho e manda uma mãozinha aí no comentário. E aí a gente vai seguindo aqui. Eu acompanhando aqui, não dá para acompanhar, né? O pessoal do nosso staff tá acompanhando aí todos os comentários aqui no chat e já estão me mandando aqui as perguntas. E uma questão que já foi bem recorrente aqui no pedido das pessoas é falar no transtorno do espectro autista. Uhum. Como é feito uma abordagem? A gente sabe que tem diversos graus, níveis, né? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que você aborda um paciente autista? Primeiro, né, para quem atende é um desafio. O meu foi um desafio, o meu primeiro paciente. Primeiro que o espectro em si são características da criança, né? Hoje não é considerado, não tem uma etiologia específica, né? Então são características específicas que essa criança ela tem, né? Não olhar nos olhos, ter um movimento que ela repete, não se sentir bem num território. Isso é bem complicado, Fábio, porque a primeira criança que eu atendi, isso também já faz um tempo, eu estava na minha sala, a Jaimara, que trabalha comigo, me avisou que chegou e eu comecei a escutar uns gritos lá na recepção, gritando absurdamente, gritando, brava, tal. Aí a Jaimara mandou mensagem, que ela manda por mensagem, falou assim, ó, Vitor, é um autista, tal, tá bem estressado aqui, vê o que você faz, né? E uma das primeiras coisas, Fábio, de um atendimento, que eu prezo muito por isso, vou falar por mim, né, mas acredito que o meu sócio Adalberto também, porque a gente trabalha junto, manter o ambiente muito bem equilibrado, principalmente da minha sala. E o máximo que eu consigo ficar equilibrado também, para eu poder atender qualquer tipo de paciente, se é uma criança, um adulto, independente. E então eu tento sempre estar equilibrado, independente se a criança é hiperativa ou não, e às vezes te gera uma ansiedade, e isso pode vir para um autista, né, junto. Normalmente são crianças que não respeitam muitas coisas, são bravas,
e os pais acabam deixando. Então, essa criança eu tive que, não foi no primeiro dia, não foi no segundo, foi um relacionamento que demorou um tempo para eu conseguir tocar onde eu queria, fazer tudo que eu queria, acompanhar todos os processos com calma, mas uma das principais coisas foi, antes de trabalhar isso e tocar a criança, a gente conseguir trabalhar o meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente, não só apenas os pais são extremamente importantes, né? A gente sabe disso. E manter eles equilibrados, e manter eles conectados, até durante a consulta, é extremamente importante. Uma mãe estressada, ela vai trazer o filho estressado, obviamente, né? A criança ela vai querer chamar a atenção de alguma forma. Então, essa é uma das principais coisas. Então, eu demorei muito tempo para conseguir tocar e não ter ansiedade de tocar. Até nos cursos, quem faz o curso lá comigo, com o Adalberto, de pediatria, a gente conversa muito sobre isso e a gente vê os alunos com aquela ansiedade de tocar as crianças, e não precisa, né? A ansiedade é sua, a criança tem o tempo dela. Então, a primeira coisa é ter uma paciência para você poder atender um autista. E hoje já tem muitos estudos. Antigamente, o próprio John Pledger, né, que foi um dos que atendia muitos autistas, ele relacionava muito o autismo com tensões cranianas, principalmente da dura mater. Então, ele associava que existia uma tensão muito forte da foice e da tenda, e da própria dura comprimindo o crânio, por isso que as crianças se batiam a cabeça na parede, e ele, com aquela técnica para tenda, ele tinha ótimos resultados. Tá? Então, dentro disso, já existem muitos relatos dentro da osteopatia com ótimos resultados cranianos. Há uns 2 anos atrás, eu tive o prazer de fazer um curso com a doutora Ioná Bramati, que é uma osteopata pediatra da Inglaterra. Ela fez o doutorado dela em autismo. E aí depois, quem quiser, depois me mandem uma mensagem, eu passo os trabalhos, todos que eu falei. E ela fez o doutorado, Fábio, onde ela pegou vários autistas, e ela relacionou o autismo, ela não, né? Hoje já é muito comprovado a relação do autismo com alterações intestinais, com disbiose, com intestino preso, com intestino solto, e aí vai. Então, é muito recorrente, muito mesmo, você avaliar um autista e ver que existe uma alteração intestinal, ou no sistema gastrointestinal. Hoje, dentro do meu consultório, para começar a fazer um trabalho com uma criança, uma das primeiras coisas é que essa criança passe por um nutricionista, ou passe por alguém que entenda, né? Eu recorro ao professor Matheus, então eu já entrei em contato com ele algumas vezes para conversar sobre isso, o que eu poderia indicar, porque existem vários alimentos que irritam o intestino. E o intestino relaciona diretamente com inflamações no cérebro. Isso confirma muito o que o Pledger via. Porém, não que o autismo, a culpa é do intestino, não estou falando isso, mas existe essa relação direta. Então, ela comprovou, a doutora Ioná, que com as técnicas no pâncreas, no estômago, no intestino delgado e no intestino grosso, raiz do mesentério, sistema arterial, ela trabalhou todo o sistema gastrointestinal. Ela teve resultados fantásticos no doutorado dela. Então, hoje no meu consultório, o que eu vejo, Fábio, é muita gente trabalhar isso. Então, atendi gêmeos autistas, né, que foi outra dificuldade incrível que eu tive também, mas os pais já tinham estudado e as crianças já vieram com uma dieta. Então, eles já vieram mais calmos, mais tranquilos, mais acessíveis, com movimentos melhores. E o legal de ver isso, voltando para o meu primeiro paciente, isso atendi em 2011, ano passado ele pediu para a mãe dele me ligar, para ele falar comigo. E já fazia muito tempo que eu não conversava com ele. Óbvio que ele tem uma dificuldade muito grande de fala. E para você ver a interação e o tanto que ele melhorou. Então, hoje eu vejo, não estou falando que a gente vai resolver o espectro,
mas dar uma qualidade de vida para a criança e para a família, isso a gente vai conseguir demais. Demais mesmo. Tenho certeza. A gente não, né? A gente vai conseguir fazer com que o sistema funcione, né? Não eu, né? Obviamente. Né? As técnicas fazem com que o sistema melhore. Tá? Perfeito. Já aproveitando aqui a pergunta algumas perguntas que estão mandando aqui para a gente, Ariel pergunta o seguinte: como abordamos a plagiocefalia? Tá. Eu falei agora há pouco, né? Uma das primeiras coisas, né? Saber se é uma plagiocefalia não sinostótica, que é aquela que não tem fusão no crânio. Porque aquela que tem fusão no crânio, Fábio, é cirúrgico, né? Não é o nosso. A gente não consegue separar um osso que fusionou, né? Então, essa é uma das primeiras coisas. A segunda, ver o porquê da plágio, se realmente é por uma tensão cervical só. Existem várias técnicas, e isso é legal a gente entender. O crânio, ele se molda muito bem até 1 ano de idade. Os bons resultados com plagiocefalia são até 6 meses de idade. Não estou falando que nós não temos resultados até 1 ano, nós temos. Porém, os bons resultados, isso em estudos, até 6 meses. Tá? Por quê? Se a gente pega a anatomia e a evolução do crânio, né, nós nascemos, o crânio, ele é cartilagem e membrana. Então, a base do nosso crânio, ela é cartilaginosa, porque ela precisa ser cartilaginosa, porque ela precisa sustentar o peso do cérebro, o peso do sistema nervoso central, e a nossa abóboda, ela é membranosa. Então, ela é fácil de ser moldada. Existem várias técnicas de remodelação óssea para a gente trabalhar esses sistemas. Existem técnicas onde nós vamos descomprimir regiões específicas. E normalmente nós temos várias alterações, então a gente teria que separar todas essas peças. E aí o crânio é muito fácil para a gente trabalhar isso. Em relação à SEB, uma plagiocefalia, ela pode vir associado a um strain lateral. Isso é importante, então a gente precisa corrigir a SEB também. Então, ver se não existe uma lateralidade do esfenoide do occipital. Então, a gente teria que corrigir. E, talvez, o principal são as orientações. Além de liberar muito bem a cervical, liberar muito bem C0, C1 e C2, e a própria musculatura da cervical, conversar com os pais para não deixar, colocar alguns apoios, para não deixar que a criança fique muito tempo naquela posição. Então, fazer com que a criança ela fique em várias posições. E o principal, né? Eu tive a oportunidade de fazer o curso da professora Ana, e foi fantástico. O principal, colocar a criança de barriga para baixo. A criança evolui de barriga para baixo. E a tensão muscular que ela vai usar na musculatura do posterior vai começar a ajustar essas tensões também. Isso vai melhorar e ajudar bastante. E aí um dado relevante, Fábio, interessante, essas crianças que têm essas tensões e que vêm associadas são crianças que têm mais irritabilidade. Então são crianças que vão ter mais refluxo, mais constipação, choram mais, não ficam no colo de outras pessoas, porque os pais estão assustados. E aí, uma coisa interessante que eu estava lendo num livro da Jenny Carreiro, e isso faz muito sentido, que quando ela associa voltando só na cólica, só para fazer essa associação, a cólica, lembra que eu falei que é entre 15 dias, né? Mais ou menos, e ela aumenta, tem um pico com 2 meses. É mais ou menos nessa época que a criança começa a ter um controle um pouco melhor da cervical. E se ela começa a gerar mais tensão na cervical e eu tenho uma disfunção, isso vai irritar também. E vai alterar mais o sistema
gastrointestinal, respiratório, e aí vai. Então bem por aí que eu penso que eu pensaria um tratamento de plágio, né? Mas tem muita coisa para ser feito. Existem os capacetes, né? Não vou entrar nesse mérito, mas tem a sua função e são bons, tá? Principalmente para quando passa desses 6 meses, né? O remodelamento tem a sua função, então não discuto, não discordo para quem quer colocar. Tá? Então, resumidamente, seria isso, Fábio. Acho que é isso. Perfeito. Tem uma outra pergunta. Vamos interagir, tem um tempo. Vamos lá. Boa, vamos nessa. Está com tempo ainda. Tem uma outra pergunta aqui, da Aline. Qual a maior prevalência das técnicas em bebês, funcionais ou estruturais? Estruturais. Porém, quero deixar muito claro isso, que veio essa resposta. Eu normalmente trabalho mais estrutural, tá, Fábio? Então a gente chama para a escola, né, para nossa escola, nós chamamos técnica direta estrutural, que é contra a facilidade. Então, nós vamos no sentido da resistência. A professora Anissete Sergeff, talvez uma das maiores referências mundiais da osteopatia, foi perguntado isso durante a aula e ela foi muito enfática que ela só trabalha funcional, só trabalha a favor da facilidade. E na verdade ela trabalha, e aí eu acho muito, não é nem em relação à facilidade, é em relação ao desenrolar facial. Para você encontrar um still point, encontrar um ponto de equilíbrio e trabalhar em cima daquilo, esperar o desenrolar. Mais voltado nesse sentido. Então, mas só por que trabalhar estrutural, né? Existem 2 motivos específicos. Normalmente, durante o parto, né, principalmente se for cesárea, se for parto normal, é normal que tenha muita compressão no crânio. Por isso que nós temos as fontanelas, que são as aberturas, os espaços que nós temos no crânio. Por quê? Porque o crânio precisa ser achatado e comprimido, então essas peças cranianas, os ossos, eles se sobrepõem, tá? Para a gente passar durante passar durante o parto. Essas sobreposições, elas aproximam os ossos. Então é mais fácil nós termos alterações onde eu tenho aproximação óssea do que onde eu tenho uma alteração onde eles estão mais afastados. Por isso as técnicas onde nós afastamos são melhores e mais indicadas. Essa seria o principal. A segunda coisa, técnicas mais funcionais estimulam um pouco mais o sistema nervoso parasimpático. Estimulando um pouco mais o sistema nervoso parasimpático, em um bebê que não tem o sistema nervoso central muito bem equilibrado, isso pode ser um pouco mais arriscado. Não que a criança ela vai entrar em óbito, mas assim, pode ser um pouco mais arriscado, porque se a gente começa a trabalhar muito o sistema parasimpático, e uma criança que não tem o sistema nervoso central muito bem desenvolvido, a criança ela pode entrar numa hipotonia, e aí vai. E até aproveitar isso, Fábio, para falar que para quem atende pediatria, talvez passe por isso, normalmente as crianças melhoram muito logo, porque é um sistema muito fácil da gente trabalhar. É muito fácil, recebe muito bem as técnicas. Então, às vezes os pais mandam mensagem e falam assim, nossa, Vitor, meu filho, eu tive que acordar. Se for recém-nascido, eu tive que acordar ele porque ficou muito tempo. E tem que acordar mesmo, porque muito tempo dormindo pode gerar uma hipoglicemia. Então a gente precisa avaliar isso. Os pais precisam estar atentos. Mas a criança também pode ter alguns efeitos nesse tempo de adaptação, que são alguns efeitos onde a criança chora mais, fica mais irritada, mas depois ela melhora.
né? Normalmente com poucos estímulos, com poucas vezes, e até talvez alguém vai perguntar sobre isso, sobre o distanciamento das consultas, dependendo da gravidade, uma vez por semana, ou 15 dias, ou uma vez por mês. Então vai depender muito da gravidade. Então, resumidamente, é isso. Acho que deu para explicar bem, né, Fábio? Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui do professor Ademito, de São José dos Campos, que ele pergunta: existe ausculta em bebê ou outros testes referenciais? Lembrando que ausculta é uma palavra de auscultar o tecido. Né? Ouvir o tecido, sentir o tecido, receber informações do tecido. Existem várias. Não é a mesma ausculta que nós aprendemos especificamente em aulas de víscera, tá? É uma ausculta um pouco mais ampla. Existem várias formas da gente fazer isso, Fábio. Existe uma ausculta que eu gosto muito, que primeiro é uma ausculta onde a gente vai interagir com a criança. Um toque bem legal para a gente fazer essa ausculta é via tubo dural. Então, se a gente entra pelo occipital e pelo sacro, e só espera, é muito fácil que a gente receba muitas informações. Muitas informações. Muitas. Tanto do sistema nervoso, tanto da coluna quanto central, quanto de membros, abdômen, tórax, cervical, o simples fato de a gente entrar em contato. Então, estar ali ouvindo o tecido, o corpo vai te responder de várias formas. Então, essa é uma. Uma outra ausculta que nós podemos realizar é no crânio. Você colocar a mão também no crânio, principalmente na abóboda, e o outro na base, e esperar também ouvir os tecidos para ver as necessidades que a criança ela precisa, para a gente poder estimular. Então, mas assim, existem várias, né? Existem várias. Existe o sentir do ambiente, também é uma ausculta, é o ouvir. Então, que eu também acho que é bem importante, né? Então, resumidamente, seria isso que eu trabalho, né? Mas provavelmente existem outras, como existem milhares de técnicas para criança, milhares, que todo mundo pode estudar, buscar. Existem as técnicas mais clássicas, que são mais estruturais, que são essas diretas, estrutural, direta funcional. Existe a BLT, que é uma técnica onde você só busca o equilíbrio do sistema, de todos os sistemas. Então, existem várias. Várias. Ótima pergunta. Boa. Tem uma outra pergunta, deixa eu pegar aqui. A pergunta da Pri. Sempre lembrando, né, que a gente sempre referencia a pergunta com o nome que está aqui no Instagram, né? Então, vamos lá. Então, pergunta da Pri. A osteopatia pediátrica pode ajudar em casos de onfalocele? Onfalocele? Eu acho que... vou dar um exemplo, tá? E esse exemplo vai servir para tudo, tá? E a gente aprende isso muito bem na escola. Se a gente para olhar nomes de doenças, a gente deixa de olhar os sistemas. Então, não tem contraindicação para osteopatia. Tem contraindicação para osteopata. Mas para osteopatia não tem contraindicação. Até tive o prazer de ajudar um dos alunos de São Paulo. Ele me ligou, entrou em contato comigo.
porque Wesley, um abraço para ele, foi aluno do curso, ele entrou em contato comigo para saber o que ele poderia fazer, Fábio, com uma criança que nasceu com uma alteração, ela quase uma morte cerebral em si. Porém, a criança estava entubada e os pais queriam tentar qualquer coisa. E uma pessoa da Inglaterra que indicou para os pais um osteopata aqui no Brasil, e aí indicaram o Wesley. E ele foi no hospital, até no hospital muito grande de São Paulo, não me lembro o nome, mas é um dos grandes de São Paulo. E todo mundo foi muito aberto para receber a osteopatia lá. E a gente conversou muito, eu e o Wesley, em relação às técnicas que ele poderia ou não fazer, e muito bem monitorado. Ele... Bom, já adianto. Infelizmente, a criança ela veio a falecer depois, porque realmente foi morte cerebral. Mas fisiologicamente, a criança melhorou muito durante todo o tratamento. Quando eu falo fisiologicamente, a criança estava retendo muita água, a frequência cardíaca estava muito alterada. Então, com as técnicas, ele conseguiu ter uma melhora incrível. E aí, eu vou puxar um gancho, Fábio, aproveitando essa pergunta e esse caso. Hoje já tem artigos muito bons, né? 3 artigos ou 4 artigos em UTIs neonatais, mostrando a eficiência do tratamento osteopático, de resultados, a melhora de internação, então crianças prematuras que saem muito mais rápido da internação, melhora até para o próprio hospital financeiramente. Então, uma criança que sai mais rápido de uma UTI ou de cuidados, o hospital ele gasta menos, né? Tem menos custos. Então, isso é até interessante para a gente começar a entrar nesse campo. É um campo que eu não tenho, nunca fui atender no hospital, mas é um campo que eu tenho muito interesse e pretendo começar logo, né? Até estou com todo mundo que quiser da escola e for para essa área, tem vários professores que vão ajudar. Então, para a gente começar a criar artigo. Isso é uma responsabilidade nossa, como osteopata, começar a criar artigos científicos relacionados não só à osteopatia adulto ou para geriátrica, né, mas para a pediatria. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer, muita. Até a própria variabilidade de frequência cardíaca, que normalmente a gente usa o polar no adulto, né, que é a fita, já foi adaptado um plug para a criança. Então, a gente conseguiria atender, avaliar a variabilidade de frequência cardíaca, o sistema autonômico, e avaliar com as técnicas para ver os resultados e a evolução dessas crianças. Então, seria fantástico. Fantástico. Acho que eu respondi, né? Não, perfeito. E é bem importante isso que você falou, né, Vitor? Tanto para a osteopatia pediátrica como para a osteopatia de um modo geral. Se a gente ficar preso à doença em si, né, à nomenclatura, ao rótulo, pode ser um primeiro passo a gente não observar os sistemas e fazer aquilo que a pessoa precisa, né? Vou dar outro exemplo, Fábio. Não lembro o nome da doença, porque ela parece até um código, tá? São letras e números. Mas eu atendi, e até foi interessante, porque foram 2 semanas seguidas, 2 crianças com alterações de insulina. Com uma alteração, a criança nasceu com uma alteração no pâncreas e a outra no fígado. E são alterações bem restritas assim, para um tratamento. E quando a gente olhou para o corpo, quando a gente conseguiu olhar para todos os sistemas, o corpo respondeu muito bem. Muito bem.
E o legal, porque isso a gente consegue em dados, porque essas crianças que têm esse desequilíbrio muito grande, normalmente elas precisam daquele... Tem um aparelhinho que precisa avaliar a hora em hora os níveis de glicose no sangue. Então, a linha melhorou demais. Então, não estava mais dando os picos que davam antes. Então, foi fantástico passar por isso, aprender com essa, com essa família. Então, foi muito legal, muito bom. Legal. Vitor, pô, sabe, quando o assunto é gostoso, quando o bate-papo é gostoso, o tempo passa muito rápido. A gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso encontro. A gente está em 3 minutos e já queria falar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, primeiramente agradecer mais um encontro aqui. Queria agradecer ao professor Vitor pela disponibilidade, pela riqueza dos detalhes nas informações, nas respostas, em atender parte das perguntas aqui. A gente não tem tempo hábil, mas daqui a pouquinho as perguntas vão ser respondidas também. O pessoal do staff vai preparar essa questão, esse bate-papo aí, né, em relação às perguntas do pessoal que está aqui assistindo. Passa realmente muito rápido. Alguém falou, a Caroline falou, passa muito rápido. Bom, pessoal, é de praxe, vamos tirar o print. Vocês vão marcar lá o professor Vitor Sabadoto, vamos marcar o IDOT oficial, marca a sua unidade e a hashtag IDOT perto de você, só com VC. Perfeito? Professor Vitor, bem rapidamente... Posso agradecer? Então, fique à vontade aí, dá seus recados finais, seus agradecimentos, fique à vontade, a palavra é sua. Bom, Fábio, primeiro, muito obrigado. Obrigado a todo o staff, todo o IDOT. Espero que tenha sido muito válido para todos. Óbvio que não é tão aprofundado em 1 hora, né? Mas tentar falar sobre vários assuntos. Para quem quiser, quem tiver alguma dúvida depois, ou manda no IDOT oficial, depois o Fábio me manda, ou manda direto no meu Instagram. Eu vou tentar passar os artigos daqueles que eu falei, que eu acho que é interessante, para a pessoa saber que já tem muita coisa escrita. Então, obrigado, um abraço para todos aí, um abraço para o Rio de Janeiro, que eu gosto muito. Obrigadão, Fábio. Valeu, Vitor, muito obrigado você. Sempre que quiser aparecer, sabe que sempre tem uma estátua te esperando. Pessoal, você gosta, né, Vitor? Eu queria fazer um convite para todo mundo que está aqui, que vai complementar muito esse assunto que o professor Vitor falou. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, professora CI Ana lança com o tema Reflexos Primitivos e suas correlações clínicas. Então, pessoal, não percam. Já coloca aí, já salva aí na sua agenda, já salva aí no seu celular, bota um lembrete. Não perca por nada esse encontro, que vai ser, obviamente, mais um dos encontros sensacionais que a gente está promovendo aqui. Um dos melhores aprendizados que eu tive, Fábio, foi nesse curso. Fantástico. Olha aí. Fantástico. Perfeito. Então, fica aí o convite para todos. Professor Vitor está convidado também para assistir. Muito obrigado mesmo. Obrigado ao IDOT, obrigado ao staff que faz isso acontecer, a todos os professores e coordenadores, a todos os alunos e simpatizantes da osteopatia, né, os fisioterapeutas que estão conhecendo melhor a osteopatia. E em breve a gente espera que todos estejam nesse mesmo barco, que é a osteopatia fascinante. Eu sempre falo aqui nas minhas turmas que é o fantástico mundo da osteopatia, né? É muita coisa que está envolvida nisso. Bom, pessoal, a gente está chegando ao finzinho, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente aqui, só que a gente vai derrubar ele antes. Um abraço, até a próxima, até sexta-feira. Nada.